Olá, tudo bem? Vocês estão no canal Parapsicologia para Todos. Meu nome é Rosilene de Oliveira e estou gravando agora a segunda parte do tema Fenômenos Paranormais, tá? A primeira parte eu já gravei, então a segunda agora, a segunda parte que eu vou dividir em blocos, tá? De 15 minutos, porque ficou um pouco longo, né? E aí teve uma galerinha aí, o pessoal que pediu para eu gravar cada 15 minutos, porque fica menor, né? E aí vocês assistem em blocos, tá bom? Falando novamente, eu vou comentar novamente, explicar para vocês que eu sou graduanda do Sistema Grisa, que é Instituto de Parapsicologia e Treinamento de São Paulo. O IPAP, ele está situado na cidade de Guararema, São Paulo, e é pelo Sistema Grisa, né? Então, o Sistema Grisa é uma escola, né, que ela é independente de religiões e de crenças, tá? Então, é uma escola científica, então nós não temos vínculo nenhum com religiões, tá bom? Então a gente estuda a parapsicologia puramente científica. É lógico, né, que tanto a escola católica, como eu disse no primeiro vídeo, quanto a primeira parte de fenômenos paranormais, tanto a escola católica quanto a escola espírita, realmente elas serviram, lógico, né, como pesquisa para o IPAP, para o Sistema Grisa, né? Mas o Dr. Pedro Antônio Grisa, ele pegou o lado da ciência, então a gente não desmente, tá? Ninguém está falando, porque são ciências também, ninguém está falando o que é o certo, o errado, ninguém questiona nada sobre isso, simplesmente a ciência, tá? Então existe a escola católica, né, de parapsicologia, e tem a escola espírita também, né? E todas elas defendem o lado científico, né? Eles fazem pesquisas e comprovam cientificamente, assim como o IPAP também, tá bom? Então nós vamos agora, eu vou dar continuidade nessa parte de fenômenos paranormais, ok? Vamos lá? Bom, eu recapitulando novamente, né, que fenômenos paranormais, né? Gente, eu acho que a internet está travando aqui um pouquinho aí, quando der uma congeladinha aí, tá bom? É a internet que está meio doida aqui. Vamos lá. Os fenômenos paranormais. Voltando a falar novamente, a paranormalidade, ela sempre se fez presente, né, ao longo da nossa história, né, da humanidade. E como foi dito no primeiro vídeo que eu falei para vocês, manifestando-se em todas as camadas sociais, tá? Desde a população, né, a mais simples, né, quanto a elitizada, né? Vamos lá. A parapsicologia, ela teve dois momentos da definição dela, né? A primeira definição, que é a parapsicologia é a ciência que estuda os fenômenos paranormais. Essa é a primeira definição. A segunda definição, que é mais recente, que é a parapsicologia, é a ciência que desvenda os mistérios da fenomenologia paranormal. O que são, então, os fenômenos paranormais, né? Os fenômenos paranormais, eles são fatos, são eventos e acontecimentos que extrapolam a realidade, né? Considerado o que é normal, né? No dia a dia das pessoas. Então, tudo que foge à normalidade, né? As pessoas já falam, nossa, né, isso é anormal, isso é paranormal, isso é um fenômeno, né, paranormal, né? E assim segue, né, de gerações para gerações, e cada um vai dando o nome, né? Saiu fora da normalidade, pronto, já são fenômenos paranormais. O prefixo para, né, ele significa ao longo de, além de, né, e assim vai, né? É o que significa ao lado de algo, né? No caso da parapsicologia, a palavra, ou esse prefixo para, ele significa além de, além do normal,
além do que é um mistério, além do que algumas coisas não conseguem ser explicadas, né? Mas a parapsicologia está aí para uma ciência que está para identificar, né, esse mistério, pelo menos uma parte deles, né? A grande maioria consegue, a parapsicologia, os cientistas conseguem desvendar, né? É um prefixo grego também, que denota que o fenômeno parapsicológico é aquele que ocorre paralelamente ao psicológico, né? É como exemplo, a gente tem as aparições perturbadoras, a gente tem também os fantasmas, né, diferentes categorias, os denominados possessões demoníacas ou obsessões maus espíritos, né, em que as pessoas parecem estar possuídas por diabos, dependendo a crença, dependendo a religião, cada um dá um nome, né, a esses fenômenos, né. Espíritos perturbadores e fenômenos de casas mal assombradas e poltergeist, né? Então, aqui o que está querendo dizer? De que dependendo da crença, né, das pessoas, e o que foi passado, né, de geração em geração, né, os antepassados, cada um vai dar um nome de uma forma aos fenômenos paranormais, essa paranormalidade, né? Isso também eu expliquei no primeiro vídeo, né? Se vocês puderem dar uma olhadinha lá, que é complemento, né? Esse é complemento do outro, né? Porque aqui eu vou falar mais sobre os fenômenos, sobre o PES, né? Percepção extrasensorial. E lá eu falo mais sobre a história e o começo, né? Algumas definições sobre a parapsicologia. Aqui tem o Poltergeister, né? Que é uma palavra alemã, e significa um espírito brincalhão, né? Barulhento, né? Então, aqui como vocês estão vendo, eu coloquei ali uma imagem, né? Que representa bem a, a questão do poltergeister, né? Que desse espírito brincalhão. Coloquei uma casa também aqui, ó, bem interessante, uma casa um pouco assustadora, né? E é um termo utilizado para classificar, esse termo poltergeist, ele é um termo utilizado para classificar aqueles fatos que aparece existir um espírito, né? Ou entidade invisível que produz diferentes fenômenos assustadores, né? Como os ruídos de talheres, as panelas, os móveis, né, se mexendo, né? E um desses elementos, né? Então, o que acontece é quando vai ver, não tem ninguém, né? No local, mas o barulho, o fenômeno está acontecendo, né? Esse é o fenômeno poltergeist, como ilustra aqui para ficar bem marcado, né? O pessoal que é bem visual, que grava com imagens e sons, é bem legal, como eu, né? Então vamos lá. Aqui, ó, cenas do filme, né? O pessoal, né, adora fazer filme, né, com esses fenômenos, né, que dá bastante audiência. Por que dá bastante audiência? Até porque é o desconhecido, né? As pessoas gostam, né, de saber o que é o desconhecido. Ou pelo menos entender, ou então passar medo, né? Ficar com medo depois. Que é uma coisa que nos outros vídeos eu vou explicar, né? O que o sistema Grisa, cientificamente, eles comprovaram, né? O porquê disso, o porquê que acontece, né? Essas coisas. Vamos lá. As descobertas sobre essas origens de fenômenos paranormais, eles transformam a parapsicologia na ciência do poder da mente, né? E das capacidades superiores e da própria vida interior do ser humano. O que ele quis dizer? Que a parapsicologia, como a ciência, ela descobriu que é o poder da nossa mente, do ser humano e nosso interior que acaba dando potência, né? Dando força para esses fenômenos paranormais. Bom, aqui os fenômenos paranormais, como objeto de estudo da parapsicologia, e de acordo com o sistema Grisa, eles podem ser analisados em 3 grandes grupos, né? Sempre baseado no sistema Grisa, tá, gente? Que é o nosso estudo. Fenômenos psigama, ou percepção extrasensorial. Segundo, a gente tem os fenômenos psicapa ou psicocinesia, que é
o que é mais conhecido como psicocinesia, e tem os fenômenos, o psiteta, né, que eu vou explicar cada um deles. Vamos lá, então, os fenômenos psigama, ou a percepção, que é o PES, né, é a capacidade do ser humano de perceber além dos sentidos, né, e dentro desses, dos nossos sentidos, né, então eu vou classificar cada um deles, para vocês verem a diferença, né, de cada um, inclusive com imagens, né, que eu acho super legal colocar as imagens que grava bem. A telepatia faz parte desse grupo do PES, né, a pré-cognição, a claripercipiência, que eu vou explicar também para vocês o porquê que não é clarividência, quer dizer, é um termo utilizado pelo sistema GRISA, claripercipiência, tá? E não clarividência. E bilocação de consciência, que é muito interessante. Esses fazem parte além dos nossos sentidos, dos limites dos nossos sentidos. Vamos lá. Os fenômenos de percepção, ou extrasensorial PES, segundo o sistema GRISA, ele tem por objetivo sempre a melhor orientação para a prática do cotidiano das pessoas, né? Então, qual que é o objetivo do sistema GRISA? Facilitar o nosso entendimento sobre esses fenômenos, para a gente não ficar assustado, achar que isso é uma doença, isso que é uma coisa fora da normalidade nossa. Fora da normalidade para algumas crenças, sim, para outras não. É uma coisa que nós, mesmo ser humano, com o seu interior, ele produz. Tá? De acordo com os longos anos de pesquisa do IPAP, né, do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, ele chegou-se à conclusão, a uma classificação a seguir, né, que a presente sequência correspondente ao processo evolutivo da paranormalidade das pessoas, né? Então, o que ele diz aqui quando ele fala chegou-se à conclusão, a uma classificação a seguir, que nós vamos falar, que a presente sequência correspondente ao processo evolutivo, ou seja, o próprio ser humano. A nossa paranormalidade, ela tem, né, um processo evolutivo, né, que a gente vai vendo aqui. Bom, vamos lá então no caso, o PES. Primeiro eu vou explicar o PES, que é as percepções extrasensoriais. Vamos lá. Telepatia, então, faz parte desse grupo na qual ocorre uma comunicação ou transmissão de imagens, tá? Como vocês estão vendo aqui, né? Um serzinho, um outro. Uma transmissão de ideias, sentimentos de uma pessoa para outra ou recurso conhecido. Qualquer coisa que, de repente, você consegue, por telepatia, acessar, né? Uma comunicação de imagens ou de ideias com uma outra pessoa, né? E que isso sem nenhum recurso conhecido para que se estabeleça, ou seja, uma pessoa está longe, a outra está aqui, não tem como a gente falar, olha, vamos fazer isso. Não, realmente uma telepatia mesmo, sem o uso de ferramentas ou de linguagem verbal, corporal ou sinais escritas, ou seja, eu não escrevi para a pessoa para que a gente pensasse naquele momento, eu não liguei, não fiz sinal, nada, nem corporal, nada, então não tem como a pessoa saber que eu estou pensando nela e eu também saber que essa pessoa está pensando em mim, né? Então aqui, olha, eu coloquei aqui um exemplo, né, de duas amigas, uma pensando na outra, uma no local totalmente desconhecido, a outra, e as duas saem, de repente se encontram, ou num parque, ou no shopping, ou na rua mesmo, né, e fala, caramba, né, eu estava pensando em você, quantos anos a gente não se vê, e acaba ali se encontrando e nem se entendendo como, né, que aquilo aconteceu. Isso é o fator da telepatia. Aqui também, olha, um rapaz pensando em alguém e ao atender o telefone, é um amigo aqui pensando numa pessoa, e quando ele menos espera, aquela pessoa que ele está pensando liga para ele e ele fala, né, nossa, eu estava pensando em você há tanto tempo e como que isso aconteceu, né? Então, esse é dos fatores. Então, essa sequência que eu estou falando para você é do PES. Eu vou dar agora a sequência
tá? No outro módulo dessa segunda parte, eu vou dividi-las, como eu falei, para ficar uma coisa mais resumidinha, mais tranquilo para vocês verem, tá bom? Então vamos para o outro vídeo, para o segundo vídeo.